Agora sim. Vamos lá, nós estamos gravando o encontro 5 e o 6, uma eclesiologia generosa e inclusiva. Módulos wesleyanos. Situar a reflexão e a prática wesleyana acerca da igreja, no contexto dos debates eclesiológicos históricos atuais, reconhecer aspectos fundamentais da eclesiologia wesleyana, particularmente relevantes para a vida e a missão da igreja na sociedade latino-americana. Palavras-chave: comunidade, povo de Deus, missão, ecumenicidade e serviço. Texto base. Acho que está um pouquinho pequeno. Vou tentar aumentar aqui. Vamos ver agora. Melhora um pouco, né? Campo minado. Provavelmente nenhuma outra área da teologia reúne tanto dissenso entre os cristãos quanto a eclesiologia. Quando o assunto é a igreja, sua natureza, seus ministérios, sua missão e etc., logo a divisão se instaura. Na história do cristianismo, há abundante literatura polêmica acerca das marcas essenciais da verdadeira igreja. Mesmo hoje, apesar da convergência alcançada por conta do diálogo ecumênico, em torno de temas importantes como a justificação por graça e a fé e a vida cristã, basta mencionar conceitos eclesiológicos para reacender velhas controvérsias adormecidas. Bom, o que ele está querendo dizer com isso? Que Wesley vai tocar no assunto de eclesiologia. Se a gente for olhar desde a época lá de Paulo, nós temos esse problema muito sério que está aqui, que é a questão eclesiológica ligada ao problema da, vamos dizer assim, qual é a igreja autêntica de Cristo? Qual é a igreja autêntica de Cristo? E esse problema gera muita divisão, porque assim, teve lá no começo envolvimentos já na fase inicial do cristianismo, de, por exemplo, Pelágio, Nestor, Marcião, e uma série de outros que estavam ali presentes que diziam que a igreja deles era que era a igreja, e a igreja de Jesus não era a igreja de Jesus nada, e que essa igreja de Jesus era uma invenção e assim por diante. Argumentos que nós temos até hoje, né? Todo mundo sabe que nós temos esses argumentos até hoje, eles continuam aqui flutuando no meio da nossa vida o tempo todo, certo? Então, o que nós temos de mais importante para perceber aqui? Que a eclesiologia é o modo de pensar do nosso sistema, que é a teologia, em cima do objeto que é o que? A igreja. Agora, é a igreja do meu bairro, é a igreja que eu pertenço, é a igreja mundial. Qual é a igreja mundial? Então, assim, a gente está diante de um problema muito sério, que é a diversidade de dons e carismas. Aí tem gente que vai defender o seguinte: só existe diversidade de dons e carismas se tiver unidade na igreja, certo? Me parece que Agostinho, no século IV, século V, já resolveu o problema. Porque o século é 4, né? Eu acho que ele resolveu o problema, 4, 5. Porque ele diz assim, no comentário Evangelho de João, sobre o batismo. Ele fala que um só é aquele que batiza, e esse é Jesus. Não importa se o ministro é bondoso, se ele é cruel, se ele está puro, se ele está impuro, se ele tem pecado, se ele não tem pecado. É sempre Jesus quem batiza. Sendo Jesus quem batiza, é unificada a situação, porque é independente do ministro. Logo, também depende da igreja, certo? Aí Agostinho, nesse ponto, ele titubeia um pouco. Ele vai dizer assim: depende ou não depende da igreja, né? Aí você vai falar, mas como assim depende da igreja? Ou depende ou não depende. Ele vai falar, não, depende, não depende, né? Porque a questão toda da igreja diz respeito a pomba. Quando Jesus é batizado no Rio Jordão junto com João Batista, João Batista diz: no meio de vós está quem vós não conheceis, e ele vos batizará no Espírito e no fogo. Quando o João Batista desce, né, que é João Batista não, o Jesus desce na água do Jordão e é batizado, o que ocorre é que os céus se abrem, o Espírito do Senhor desce sobre Jesus na forma de pomba, e uma voz do céu diz: Este é meu filho muito amado, em quem eu me comprazo. A questão toda é que este é meu filho muito amado, o termo em grego é HP. E o termo em quem me comprazo é reidoxa, ou reidoxe. O que é isso? Eu me comprazo a mim mesmo.
É que no termo em português a gente não consegue pegar essa inflexão que está ali dentro, né? Eu me comprazo a mim mesmo. O que significa eu me comprazo a mim mesmo? Significa que o Senhor se compraz a si mesmo em função do quê? Em função dele mesmo, que é o próprio Jesus. Então, aí mostra claramente que o Pai e o Filho são um só, e o Espírito Santo que está ali também como pomba também é um só com eles, porque ele se compraz nele mesmo. Reo doxa, como está escrito lá, rei doxa, né? O termo em quem me comprazo. Né? Então, é um comprazer-se dentro de si mesmo para consigo mesmo. E agapô é um termo que vem do HP no genitivo, que quer dizer, aí nominativo barra genitivo, que quer dizer amor, que vai muito além do amor filia e do amor é, eros, o amor sexual. Então é um amor universal, que é típico de Deus, né? Por isso aí o termo está ali dentro. E nesse sentido, então, é só Jesus quem batiza, é só ele a unidade de toda a igreja. Sendo assim, essa discussão toda que nós temos aqui, o Agostinho começa a ter o titubeiro, ele fala assim, mas a pomba apareceu, e a pomba é a igreja. Fora da igreja tem batismo, porque Jesus batiza quem ele quiser, através de qualquer ministro, mas dentro da pomba é mais correto. E aí tem um certo titubeamento de Agostinho em relação a qual é a igreja principal, qual não, em função das heresias que estavam acontecendo no tempo dele. Se a gente volta para trás do tempo de Agostinho, nós temos um problema aqui também, que Paulo diz nas suas cartas. Eu sou de Cristo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Tiago, eu sou de Judas, isso não importa, todos são de Cristo, certo? Ele diz isso. E isso é uma questão eclesiológica também, que já começa a ser acendida pelas diversas perspectivas diferentes que nós temos em relação à igreja, né? Então, nós temos algumas coisas assim que são realmente interessantes aqui, né? E que dá pano para manga. Por exemplo, mais ou menos por volta do ano 1000 depois de Cristo, nós temos a primeira quebra real dentro da Igreja Católica, que foi a Igreja Católica Ortodoxa e a Igreja Católica Romana. Antes disso, nós tivemos diversos momentos de quebra da Igreja também. Só que foi abafado, né? Agora, nesse momento já não abafa mais. Não consegue segurar. Grande demais. O Império Bizantino tem riqueza demais, é grande demais. Ou seja, nós temos que considerar a questão financeira já, né? Certo? Então, no segundo momento, o que nós encontramos é a igreja por volta do século XIV com Lutero. O rompimento que Lutero provoca no século XIV entre que gera reforma e contra-reforma, né? E aí, de novo, em função do acúmulo de poder financeiro da Igreja da Alemanha, você tem aí a quebra, a ruptura, mais uma ruptura. E a partir daí nós temos outras rupturas sistemáticas, né, ocorrendo. Então, qual é a verdadeira Igreja de Cristo? Esse é o ponto da eclesiologia wesleyana. Qual é a verdadeira igreja? O Wesley faz parte de um contexto do século XVIII na Inglaterra, que nós temos aí um problema de rompimento com a Igreja Católica novamente pela Igreja Anglicana, com o Henrique VIII querendo se divorciar. O Henrique VIII falou assim: eu quero me divorciar, eu preciso de alguém para substituir o meu trono, eu não consigo ter filho. Eu casei com essa mulher, a mulher não me dá filho. Tem que ser homem, não pode ser mulher. De fato, ele tem uma menina, mas a menina é super inteligente, mas não é homem, tá entendendo? É uma questão de machismo estrutural que tá ali dentro. E aí ele não consegue. Então ele começa a falar: papo, eu preciso casar com alguma mulher que me dê um homem. E aí começam as brigas, as brigas, as brigas, as brigas, as brigas. E de fato, algumas vezes parece que ele tem homens, mas aí esses homens morrem, né? Esses filhos dele vai morrendo tudo, né? Então aí nós temos a questão, mas a igreja anglicana rompe de fato e se autoafirma como igreja. Por quê? Porque tem poder financeiro suficiente para isso. E aí nós temos a igreja que John Wesley pertence, que é a igreja anglicana da Inglaterra. Certo? Então, olha só. De fato, é praticamente impossível falar da igreja sem paixão. Nem poderia ser diferente, pois ninguém pode ser cristão sozinho. A fé e a vida de amor são invariavelmente despertadas e alimentadas em comunidade. Bom, nessa frase aqui do Helmut, né, o professor Helmut, eu conheço ele pessoalmente, o cara, né, que a gente trabalhou junto aqui na pós-graduação em Ciência da Religião.
né? Ele foi uma espécie de mentor para mim em vários aspectos. É, nós temos aqui que ele é um wesleyano desde a sua infância. É um pastor wesleyano, né? Um pastor metodista. E ele que compôs esse texto que nós estamos vendo aqui. Por que que a gente ama tanto a igreja da gente? Por exemplo, a igreja que eu tive primeiro contato com o batismo no Espírito Santo, no meu caso, Normando, foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Minha mãe foi uma das fundadoras do movimento pentecostal, né? Da Igreja Católica Apostólica Romana. E aí o que acontece? Se alguém falar assim, a Igreja Católica Apostólica Romana, o demônio vai aparecer lá dentro, porque o anticristo vai aparecer lá dentro, eu hoje, como teólogo, eu falo, bom, qualquer possibilidade aqui nesse ponto é viável, porque se trata de uma questão de revelação. Mas no passado, quando eu era adolescente e mais assim, menos estudioso das questões teológicas, eu ia ficar muito incomodado com isso, dizendo, imagina, o Normando falou isso, mas o Normando não sabe como é que funciona a Igreja Católica Romana, onde já se viu falar um negócio desse, né? E na verdade, quem não sabia como funcionava a Igreja Católica Romana sou eu, né? Eu não sabia, né? Porque a chance de ser na Igreja Católica Apostólica Romana é muito maior que qualquer outra igreja, porque o nível de corrupção que tem lá dentro é escancarado e todo mundo sabe que é muito antigo também aquilo, né? Então, o que nós temos ali de fato é um lugar aonde nós nos incomodamos se alguém fala mal daquilo. E aí é que está o ponto. Mas por que a gente se sente mal quando alguém fala? Eu sou católico, o Normando fala, Igreja Católica Romana é cheia de corrupção. Aí eu fico bravo com o Normando. Quem que é você, Normando, para falar que é cheio de corrupção? Aí o Normando fala, alguém que tem olhos, certo? Se você tiver olhos, você vê, né? Não é possível. Não, aí eu vou falar assim, mas imagina, Igreja Católica não é assim, não. É uma coisa boa que tá lá. E o Normando fala, aham, matou um monte de gente na Inquisição, matou um monte de gente na escravidão de índio, matou um monte de gente de escravidão africano, é a favor de estupro de pretos e pretos na senzala, a partir do senhor da senzala. Muito boa a sua igreja, né? Aí eu falo, nossa, Normando, mas isso já passou. Aí o Normando começa a falar de agora. E agora atualmente o que acontece? Atualmente ela deixa os pedófilos lá dentro, tem corrupção para um monte de coisa, vende ações para empresa de armas químicas e armas biológicas pelo Banco do Vaticano. É uma igreja super santa, né? E aí eu vou ficar como? Eu vou ficar olhando para cara do Normando e falar assim, mas Normando, você tem que ver que não tem que ver. O Normando não tem que ver nada, ele tem olhos. Claro que é um problema. Claro que é um problema. Agora, por que é que eu estou querendo defender a Igreja Católica? Porque é lá que eu recebi a cognição, o conhecimento sobre Cristo. Então isso acaba se transformando para mim em algo de grande carinho, algo de grande assim, vamos dizer assim, de encontro com Cristo. Eu não gosto que o Normando fale alguma coisa da minha igreja. Onde já se viu um negócio desse falar isso da minha igreja? Porque foi lá que eu aprendi as referências de Jesus. E se não fosse por essa igreja, eu talvez não tivesse aprendido nada. E aí é que vira a coisa, entende? Porque aí o Normando me apontando que as coisas erradas, eu não quero admitir, porque é como se eu fosse a igreja. Eu não sou a igreja católica romana. A igreja católica romana tem os seus líderes, eu sou alguém que participa. E eu recebi o batismo naquele único Senhor que batiza em todas as igrejas, que é Jesus. Então, a igreja do Normando, a igreja da Kelly, a igreja de Eulipete, a igreja do Maurício. Se não for a igreja católica, batiza corretamente, porque batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá válido o batismo. Ah, mas aí o Normando vira para mim e fala assim, mas a sua igreja não diz que tá válido. Eu sei, ela fala bobagem. O que que você vai, o que que eu vou falar? Que ela tá falando bobagem, obviamente. Por quê? Porque como teólogo eu sei que é uma bobagem isso. Por que que eu sei que é uma bobagem? Porque é Jesus quem batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é outra pessoa que está lá no seu próprio Cristo ressuscitado na presença do ministro. Pelo ministro ele faz, porque ele quis assim. Então, a Igreja Católica pode virar de ponta cabeça os documentos dela e falar que não, tá errado, é Jesus quem está batizando, nas outras igrejas é dom de Deus, entende? Por mais que a pessoa queira defender que não é, não tem como, diante do quê? Diante da palavra do Senhor, diante da lógica, diante de uma contextualização, que o Normando me fala assim, eu tenho olhos para ver. E eu falo, exatamente, tá correto, é só ter olhos para ver que você vê, entende? Então, a questão aqui toda é uma outra questão, uma questão psicológica, muito mais do que doutrinária. Por quê? Porque a gente não gosta de ser ofendido aonde a gente aprendeu sobre Jesus. Não é doutrinária a coisa, é que a gente transforma em doutrina porque a gente quer se defender, mas é muito mais psicológico do que qualquer outra coisa. É muito mais emocional, muito mais psicológico.
Então, esta é a realidade, vamos voltar aqui, mais palpável para aqueles que creem. Então, exatamente, porque a realidade mais palpável para aqueles que creem é aquilo que a gente mais tem experiência. É na igreja que o Normando, que a Kelly, que o Di Eulipete, que o Givaldo, que o Maurício Leão, que todos vocês recebem aquele chamado e ao mesmo tempo é o chamado da cruz, onde a gente tem que se sacrificar para permanecer na unidade da igreja e grandes sacrifícios são feitos, como por exemplo ser ofendido, ser humilhado, ser desprezado. Aí você tem certeza que você poderia fazer um trabalho que ia trazer mais pessoas, aí o pastor fala assim: não, 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 não. O bispo fala: não, 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 você não, você não. Essa pessoa aqui eu prefiro por ela. Aí você fala: mas o que está acontecendo? Obviamente que ele não vai conseguir fazer. E realmente aí você vai ver. Às vezes pode ser que ele faça. E aí era, de fato, né? Era algo interessante. Mas às vezes ele não faz um bom trabalho. E aí você fala: eu poderia ter feito um trabalho melhor. E aí fica mágoa. Então é o lugar onde a gente dá, onde a gente, vamos dizer assim, entre aspas, dá o sangue por Cristo. E quando chega nisso é que a gente fica um pouco dolorido, né? Percebe? Porque se alguém fala mal desse lugar, a gente fala assim, como assim? Eu me doei tanto, foi tão trabalhoso para mim, né? Eu sofri tanto e alguém vai falar mal desse lugar? É, porque acaba falando mal da gente. Por isso, assim, ó, é a realidade mais palpável para aqueles que creem, é onde a gente obtém a nossa identidade. Então, como foi visto anteriormente, o cristianismo era para Wesley, sobretudo, uma religião social, certo? Uma religião social. Então, essa religião social, ela envolve estar próximo de um, vamos dizer assim, de um todo social que, através desse todo social, me liga a Deus. À vista disso, a polarização não deve causar surpresas, certo? Por quê? É algo psicológico. Então, polarizar a minha igreja, a igreja do outro, a minha igreja versus a igreja do outro, na verdade é uma questão identitária. E quem é chamado a superar isso? São os teólogos e teólogas para influenciar as pessoas. Não adianta querer falar isso para quem não tem, só tem conhecimento, vamos dizer assim, literário das escrituras. Não consegue chegar aí. Tem que ter essa visão que vocês estão tendo, que é uma visão mais ampla, de várias matérias, várias disciplinas, como conversar com o mundo atual. E você já sabe, conversar com o mundo atual é conversar com as fases do capitalismo. Ah, eu quero conversar com a galera do socialismo. A galera do socialismo está pensando em como é que faz ainda. A questão é o capitalismo que nós temos hoje. Nós temos fases do capitalismo. Nós tivemos um capitalismo na época da colonização brasileira, que era chamado de expansão marítima ou mercantilismo. Depois nós passamos para o capitalismo liberal. Depois nós estamos agora na fase do capitalismo neoliberal, certo? E alguns estudiosos economistas dizem que nós estamos fazendo parte de um capitalismo neoliberal tardio. Então nós temos que passar por essas fases de entendimento dos modos de manifestação da mercadoria-valor para a gente entender o que está acontecendo com o nosso tão querido cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo não oferece respostas diretas para ciências, mas ele inspira e conduz as ciências nas direções corretas. Por quê? Porque nós cremos que Jesus ressuscitou. Porque se isso não for assim, a gente pode estar apontando para o lugar incorreto. Mas como nós cremos que Jesus ressuscitou e nós temos a experiência de Jesus ressuscitado, e é por isso que nós estamos de noite, numa terça-feira, fazendo teologia, é que nós temos essa questão. Tá bom? Então, são invariavelmente despertadas e alimentadas em comunidade. Tem gente que fala assim: ah, o professor fala essas coisas aí, mas o professor ele está ganhando uma bolada lá porque ele é professor na pós-graduação. Meus filhos e minhas filhas, não é verdade. Eu ganho como professor EAD de graduação. É por amor ao dom de Deus chamado metodista que eu estou fazendo a coisa. Porque a minha olha, trabalhando de segunda a sábado, normando eu não ganho nenhum salário mínimo, não chega a um salário mínimo. Eu tenho que fazer corridas por fora, ensinando artes marciais, etc., porque o valor hora dentro da fase que está metodista, eles não conseguem pagar. Então, quem está aí dentro, eu não sei dos outros, mas no meu caso é porque eu entendo que a metodista e a universidade metodista é dom de Deus.
E assim como Jesus faz tudo para se aproximar de mim, então eu vou fazer de tudo para segurar o dom de dele, dom de Deus, que é a metodista para o mundo, o máximo possível. Entende? A Universidade Metodista é dom de Deus. Então, mas você poderia sair para fazer outras coisas, ganhar seu dinheiro? Poderia. Mas aí acontece que cai sobre mim uma palavra. Sabe qual é, Normando? A palavra é: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E aí que o bicho pega, porque aí é chamado a fazer sacrifício mesmo. Mas você é católico, por que você está se sacrificando pela metodista? Você se sacrifica pela igreja católica. Ah, aí eu sou incoerente com aquilo que eu acredito. Se eu digo para o Normando, se eu digo para Kelly, se eu digo para o Dia Lipete que a Igreja de Cristo é, é uma só e que todas são dons de Deus, então eu tenho que ser coerente com aquilo que eu digo. Ainda que custe ganhar pouquinho, quase nada, entendeu? Mesmo de um salário mínimo. Mas, professor, você tem doutorado, você tem mais de um doutorado. E aí você está fazendo o que aqui, então? É isso, sendo coerente com Cristo. Porque senão o que eu falo para vocês é mentira. Por que que é mentira? Porque senão sabe o que vira? Vira mercadoria, vira mercadão. E Jesus entra no mercado com o chicote, não é, Normando? E pá na galera e fala assim: olha aqui, não façais da casa do meu pai um comércio, certo? Então não é que Jesus é contra capitalismo, mas tem coisa que não deve se misturar com capitalismo, e uma delas é a nossa fé. É por isso que eu estou fazendo isso, tá bom? Então, não pegue muito pesado com as críticas em relação ao seu professor aqui, tá bom? Porque eu estou fazendo o melhor que eu posso, né? Então, essa é a realidade mais palpável para aqueles que creem. Como foi visto anteriormente, o cristianismo era, para Wesley, sobretudo uma religião social. À vista disso, a polarização não deve causar surpresas. De um lado, discursos inflamados denunciam os malefícios da excessiva institucionalização. O que é essa excessiva institucionalização que ele está falando? É uma marca que vem da transformação do capitalismo moderno com o Estado moderno. E o que vai com o Estado moderno, Normando? O poder judiciário, o poder executivo, o poder legislativo. E o que marca tudo isso? Normas. A institucionalização é seguir normas. O que nós chamamos de farisaísmo, né? Lá na Bíblia o pessoal chama assim, isso é farisaísmo, né? Os legalistas na época de Jesus eram os fariseus. E aí o que acontece? Hoje nós temos um, um farisaísmo dentro do quê? Das instituições. Por exemplo, um farisaísmo que nós assistimos. Pode ser que você não vá concordar comigo, mas eu não estou falando de Bolsonaro nem de teoria, de teoria não, comprovação que realmente tinha uma questão de dar golpe no Estado, né, ali. Eu estou falando das pessoas que estavam na manifestação de Brasília. Eu não sou bolsonarista e também não sou petista. Eu sou o quê? Cristão. Então, quando eu vejo lá, aquilo ali, olha, quem quebrou o patrimônio público tem que pagar. Quem não quebrou não tem que ser preso. Ah, ele tava lá, meu, mas que culpa que o cara tem? Você imagina, então eu, Normando, aqui. Aí a Kelly resolve quebrar patrimônio público. Eu olho pra cara do Normando e falo assim: a gente não vai fazer isso. O Normando fala não. E a gente é preso. Uai, por que a gente foi preso? Ah, porque foi preso. Mas eu e o Normando não tava com a intenção de fazer isso. Então, o que está pegando aí dentro chama-se teoria da facticidade jurídica. Isso é uma institucionalização. O raciocínio meio do Normando chama-se teologia moral intencional. Olha lá o termo, teologia moral intencional. Qual dos dois que nós vivemos hoje no Estado moderno? A teoria da facticidade jurídica. Quando que surgiu a teologia moral da intencionalidade? Ixi, isso é lá atrás. Isso é com Paulo, Pedro, João, Judas, Tiago, é lá atrás. E vem, passa por Agostinho, chega em Tomás de Aquino, na época da Inquisição, na Europa. E o que acontece? Uma ruptura. A teologia moral intencional passa a ser um pedacinho do direito penal, que é chamado de inter criminis. A gente verifica a intenção da pessoa. Mas o resto ficou com a teoria da facticidade jurídica. O que é isso? O que é fato. Por exemplo, estava eu e o Normando lá. A Kelly foi, quebrou um patrimônio público. Eu e o Normando estávamos lá no fato, mas nós não quebramos. Não importa, nós estávamos dentro do fato, então nós vamos ser presos, porque a gente não devia estar naquele lugar. Eu e o Normando tínhamos que ter saído correndo de lá de dentro, não continuar o protesto. Você está entendendo? Então isso é o quê? Isso é a teoria da facticidade jurídica.
Professor, isso é muito interessante. Eu quero dar continuidade nisso. Por que que nós não estamos vendo isso aqui na graduação de teologia? Porque isso é papo de pós-graduação. É por isso que eu quero convidar vocês a irem comigo para o mestrado e doutorado. Agora, se eu falo isso, você me manda mensagem, eu não consigo te atender, não é falta de vontade, insista, clica lá em cima, coloca no grupo, ó, eu quero entrar para o mestrado. Eu te dou um jeito de colocar ele no mestrado, tá bom? Claro, a gente vai ter que trabalhar junto o seu processo. O processo, existe o processo seletivo, mas eu vou trabalhar com vocês, junto com vocês, o seu processo. A gente faz um projeto, a gente acerta o projeto para você concorrer à bolsa. Certo? E a mensalidade é provavelmente a mais barata do mercado, que é 1.480, 1.418, um negócio assim. Vai ver na PUC quanto é. 5.500, certo? E de manhã, nunca é de noite. O nosso não, o nosso é EAD, e você só precisa aparecer 2 vezes por semana, o resto é tudo EAD. Olha, tem uma facilidade enorme. E o mestrado e doutorado é o mesmo preço, certo? A PUC também, mas a PUC é 5.500. Quem tem 5.500 para pagar? Eu não tenho, entende? Nem vocês também. Quem tem 5.500 para pagar? Como que fica isso aí? Então, foi todo um debate, um planejamento que envolveu os dois reitores, a Adriana e o Ismael, e toda uma questão que envolveu toda a teologia, toda a pós-graduação, para a gente fazer as ciências da religião uma continuidade possível para vocês. Então, tem possibilidade de bolsa, tem possibilidade no começo não ter bolsa, mas depois virar uma bolsa para vocês, tem bolsa taxa, tem uma série de coisas que a gente está brigando com CAPES, CNPq, FAPESP, para vocês terem possibilidade de estudarem, tá bom? Então não desistam. Ao contrário, se animem, peçam ao Senhor, orem, peçam ao Espírito Santo para ver se é o caminho de vocês. E aí, se for, se sentiu, já entre em contato. Vocês estão lá no grupo de WhatsApp, já entra em contato e fala, eu quero. Não tem essa de idade. Eu estou orientando uma amiga minha, que é a Gisele de Otaviano, ela é fisioterapeuta. Ela tem 65 anos de idade. Não tem essa de idade não, hein? Tá bom? Ela está trabalhando uma questão de preconceito contra idosos e teologia da inclusão. Em relação a quem? A idosos. Certo? Então, lá comigo no mestrado. Depois a gente vai partir para o doutorado para ela também. Mas ela vai ter 70 anos de idade, vai ter doutorado? E o que, que tem isso? O que, que tem isso demais? Não, não pode, né? Não pode, né? Tem que ter aí o seu. Tem que ser novo, né? Aí o Maurício coloca assim para mim: o conceito de verdadeira igreja pode ser entendido a partir da perspectiva de cada pessoa, das suas convicções. Exato, né? A verdadeira igreja é todas as igrejas, mas aquela que eu recebi o batismo no Espírito Santo, que tive a experiência de Jesus ressuscitado, pode ser a sua igreja pro resto da vida, mas de repente a coisa não. Aí você vai para outra igreja, mas é a mesma igreja de Cristo. Aí você sai da primeira igreja, sai falando mal nela e vai para a segunda. Isso é compreensível, porque isso chama-se o quê? Contexto social e processo de luto. A pessoa sai da igreja falando mal dela, isso não tem o que fazer. Por quê? Porque ela está vivendo um processo de dor e ela tem que ficar falando mesmo para o luto dela passar. Quem está em volta, normalmente não ouve muito. Falando a verdade para você, fica falando mal da igreja lá, e o cara fala, ah, sim, tá bom, ah, é verdade, ah, é, o pastor, é. Mas acaba a gente tem medo, tem gente que tem medo que vai levar um monte de gente junto. Normalmente não leva, não. Já aconteceu, já vi acontecendo, já aconteceu nas igrejas ao redor aqui, muitas vezes acontece de trânsito de uma igreja para outra, mas não é tanta pessoa assim que leva. Por quê? Porque todo mundo sabe, né? Que isso acontece mesmo. O cristão, principalmente depois dos 30 anos de idade, não é mais nenhum cristão, vamos dizer assim, muito inexperiente, ingênuo. Então, quando isso acontece, ele já olha e fala, ih, daqui a pouco volta. Ou então não volta e fica lá na igreja, daqui a pouco ele se entende. Ninguém fica levando isso muito a sério, né? Tá bom? Então, vamos continuar aqui, ó. De um lado, discursos inflamados denunciam os malefícios da excessiva institucionalização. Agora já sabe que institucionalização são as normas. E dentro da igreja tem normas também. Criticam o imobilismo das igrejas e exigem mudanças. Olha, em termos de imobilismo, vocês têm sorte de não serem católicos romanos, porque a igreja católica romana é o bicho mais imóvel que você já viu na sua vida. Ah, mas o Papa Leão, o Papa Francisco. Acredita em mim, eles falam lá, o padre aqui embaixo não faz. Ah, o Papa Francisco falou que, mas na hora que chega aqui embaixo nem está acontecendo.
É só para fazer mídia, porque quando vai lá embaixo mesmo, é uma coisa bem difícil de acontecer. Porque, veja, a estrutura da Igreja Católica Romana é assim: o Papa fala em Roma, certo? Certo. A Igreja do Brasil é autônoma. Por isso tem CNBB. Se o Papa fala lá e os bispos daqui falam não, não acontece nada aqui. Aí você fica assim, mas o Papa falou. O Papa falou. Pra vocês terem uma ideia, o outro sistema cartorário que tem dentro da Igreja Católica Romana é da igreja local. Então, por exemplo, eu sou ministro da palavra lá na Igreja Católica Romana. Ah, por que você não é diácono? Porque eles não querem. Por que eles não querem? Porque tem que pagar salário, então não quer. Então, que fica só como ministro da palavra. Aí é tudo trabalho voluntário. Aí o que acontece? O que o padre fala e o que o bispo falam é equivalente em termos de peso àquilo que se fala no Vaticano. Então, se o Vaticano fala coisa aqui, em função da unidade, eles até aceitam. Mas eles podem fazer uma análise própria, o que muda a situação. E aí a gente, como fiel, fica como? Dentro desse imobilismo social. Uma das coisas que mais marca a espiritualidade cristã no nosso país é o fatalismo. As coisas são ruins mesmo e tudo vai dar certo quando nós formos para o céu. Até lá as coisas não precisam dar certo porque Jesus sofreu, porque é Nossa Senhora das Dores, porque ele carregou a cruz, ele sofreu, ele foi abandonado por Deus na cruz. Isso é o fatalismo que vem da época, uma espiritualidade que tem sua raiz lá na época da colonização brasileira. E que, graças a Deus, vocês que são pentecostais, neopentecostais, não vivem isso. John Wesley também não vivia isso, tá vendo? Sobretudo uma religião social. Mas os católicos aqui no Brasil vivem isso. É por isso que eles têm tanta dificuldade de se adaptar, por exemplo, à questão de justiça social, que é uma marca do pentecostal, do neopentecostal. Tem uma grande dificuldade. Por quê? Porque ele entende que tudo é sofrimento, é pior que budista, né? É tudo é sofrimento porque Deus quer que a gente sofra e aí a gente vai depois passar pelo purgatório para sofrer mais e vai gostar de sofrimento assim em outro lugar, né? Mas aí eu chego até Deus, mas eu fico uns 1000 anos no purgatório, 10.000 anos no purgatório sofrendo lá sem Deus. Ixi, mas aí é um pensamento muito colonial, é um pensamento político grudado na ideia de imobilismo mesmo. Para quê? Para a senzala continuar, para a extração de cana continuar com o trabalho escravo. Aí você tem uma sociedade que não fala sobre o questionamento. E aí vem os pentecostais, ou seja, vem os protestantes históricos, os pentecostais, neopentecostais e assim por diante, os evangélicos, né? Bolsão geral dos evangélicos. E fala: não, Jesus morreu na cruz, os meus pecados foram pagos. Agora a gente tem que construir o reinado de Deus no mundo. E não é por meio de fatalismo que a gente fica. Não é mérito nosso a salvação. É Jesus. O único meritório é ele. Por resto, a gente é fé. Então nós temos que mexer rápido, né, nas estruturas sociais. E aí nós tivemos um reacionarismo da Igreja Católica perseguindo os evangélicos, né, desde a sua raiz lá na época do século XVI aqui no Brasil, depois 17, 18, 19, 20, tudo perseguição. E a Igreja Católica agora está recuperando a maioria, né? Isso era preocupante, porque eu acreditava que em 2021 os evangélicos iriam ser a maioria. Aí o que sobe é uma outra força reacionária. Qual é a outra força reacionária? Dessa mesma época colonial, Umbanda e Candomblé. Umbanda vem dos indígenas e Candomblé, de maneira geral, claro que tem coisas internas que são diferentes, né? Mas de maneira geral, vem da afro-indigenização e o Candomblé do catolicismo português e matriz africana. Aí juntam os dois, os caras se juntam e combatem quem? Os evangélicos. Aí sobra católico de um lado, um bando de candomblé do outro, evangélico do outro. São três pontos que nós temos aqui no Brasil. Eu realmente esperava que em 2021 os pentecostais venceriam, e nós íamos ter uma renovação melhor aqui na face da terra, mas não aconteceu, né? Agora nós temos o IBGE apresentando que não aconteceu desse jeito. Não aconteceu porque a Igreja Católica está voltando com essa ideia de, né, fatalismo existencial. Se vocês virem, por exemplo, aquilo que a Igreja Católica promove, rezar o rosário às 4 horas da manhã e o povo acorda para rezar o rosário, isso aí é meritocracia. Jesus não tem nada a ver com a teologia de Cristo, isso aí. Eu ganho o céu porque eu me esforço 4 horas da manhã. Fala sério, isso não leva para o céu. Por quê? Porque é por fé em Cristo que sois salvos, não porque você levanta de manhã. E o que significa isso? Que
Wesley tá certo, é uma religião social. Eu não posso ver o Normando passando fome e levantar 4 horas da manhã para rezar o rosário e deixar o Normando passando fome. Não faz sentido. Vocês estão entendendo? Então, mas eu levanto 4 horas da manhã e dou ajuda para os vicentinos. Mas vicentino não é suficiente. Vicentino são aqueles movimentos sociais da Igreja Católica Romana que distribuem cesta básica por aí. Não é suficiente. É bom, mas tem que mudar toda uma estrutura. Porque senão você tem pobre sistematicamente produzido. Não pode. Então onde que está a questão? A bancada evangélica está correta de estar lá dentro no poder legislativo, está correto, está lá dentro do poder judiciário com a Amicus Curiae, está correto de eleger políticos no poder executivo também. Por quê? Porque é o único jeito de fazer alguma coisa. Professor, você tem confiança na, na bancada evangélica, assim como eu tenho confiança também, mas é menos, viu? Na bancada católica, mas é menos, tá bom? Porque os evangélicos realmente parecem que estão mais dentro do movimento de transformação do que só do reacionarismo. Não vou fazer nada, não. Então, aí a gente vai ficar vendo o nosso país sofrendo demais. Depois a gente tem que ver o mundo sofrendo demais. Faixa de Gaza, com aquela loucura de Hamas e Israel. 300 túneis do Hamas embaixo dali da faixa de Gaza. Ô, louco! Entende? Ah, então Israel tem razão de estar atacando bomba em todo mundo tiro. Não, não tem razão, não. É não matarás pra gente. Mas o Hamas tem que mudar muito também para parar essa guerra. Entende? Então não tem inocente ali. O que tem é inocente e gente tomando tiro no meio, que não tem nada a ver com a história. E não tem nada a ver com a história, por quê? Porque o tio Hamas coloca espião lá dentro e soldado disfarçado de gente normal, sem obedecer às questões de guerra. E aí, de acordo de guerra. E o que acontece? Provoca a desconfiança de Israel que revida com tudo em cima. E aí o que a gente vê? A gente vê a desgraça que a gente está vendo. Só morte, só sofrimento. Como pode isso? Pessoas passando mal lá dentro, passando fome, etc. Como é que resolve isso? Evangelização. Ah, você está brincando? É evangelização. É o poder do Espírito Santo. Não tem outro poder que consegue controlar isso aí. Os Estados Unidos. Estados Unidos é Trump, é neoliberalismo tardio, é evangelização. Não é por controle capitalista. Tem que ter uma renovação nas nossas maneiras de encarar o mundo e colocar realmente Jesus ali dentro e fazer o Estado moderno, ou o Estado nosso, trabalhar em função das perspectivas do Evangelho. Por isso que eu digo para vocês, eu tenho grande fé na bancada evangélica nesse sentido. Por quê? Porque a nossa bancada evangélica ela é feita de neopentecostais, como a Assembleia de Deus, que sofre muito com a questão da pobreza e que mantiveram as SEBs lá dentro e falaram assim, não, nós temos que mudar, nós temos que tirar o povo da pobreza. Então nós temos aí esperanças em relação a isso. Ah, mas você não tem medo, já me perguntaram isso, você não tem medo de um dia a Assembleia de Deus perseguir a Igreja Católica Romana? Não, eu nunca vi assembleiano perseguir ninguém. Eu tenho medo de católico romano perseguir assembleiano, como sempre fazem, né? Mas eu não tenho medo do contrário acontecer. Certo? Então, universal do reino de Deus. O pessoal, não, tá fazendo milícia, mas eu nunca vi eles perseguindo ninguém, eu convivo com eles desde criança. Entende? Então, pode até ter uma cultura, por exemplo, quando vai falar de LGBTQ, o pessoal fica nervoso, mas fica nervoso em função daquilo que eles dizem que vem nas praças. Eu também já vi, né? Não é que eles dizem que vem nas praças, a gente também vê. Aí tem gente que fala assim, não, mas heterossexual também faz isso, né, nas praças. Às vezes faz também, mas está errado também, né? Não pode, né? Então não é uma questão porque tem um casal homossexual se beijando na praça. Se a gente vê um casal heterossexual se beijando na praça, vai me dizer que vocês não se sentem incomodados também é normal? Não, não é normal, depende do beijo, né? Se é aqueles beijos que parece que vai procriar na frente da gente ali, todo mundo se incomoda, tá certo? Então não é uma questão, é o que acontece, né, na prática, né? Ah, mas então você é a favor da homossexualidade? Eu não sou a favor, não. Por que que eu seria a favor? Então, não está na carta Colossenses, carta Efésios? Então, mas eu sou a favor do Cristo que acolhe. Mas em termos de lógica, não sei como que vai fazer, porque em termos de lógica da palavra do Senhor tá lá dentro. Aí tem gente que fala assim, não, mas tem coisas que mudam, etc. Bom, eu concordo. Por isso eu acho que eu e você, como teólogos, a gente tem que olhar essas teologias novas, como ecoteologia, teologia LGBTQ, e dar uma lida, para a gente ter uma visão geral. Aí ver se faz sentido o argumento, se não faz, né? Mas é sempre à luz dos evangelhos, não à luz da política, porque a política tende, né, a aceitar ou negar.
Por que que nós temos LGBTQ hoje? Porque o Estado moderno diz que o valor principal é a liberdade e que o Estado moderno tutela a liberdade. E para os comerciantes, desde o começo, a liberdade dá dinheiro. Então veja, nós temos o público LGBTQ. Aham, são 350 mil pessoas aqui no Brasil. Pega lá o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Na maior cara de pau do mundo, eles colocaram o quê? Nossa Senhora com manto LGBTQ. Por quê? Porque uma semana antes tinha 350 mil pessoas aqui no Brasil que se declaravam LGBTQ. Não é muita coisa, não. Valinhos tem 150 mil pessoas, onde eu moro. É pequeno aqui. Vezes três, olhe lá, não é nem vezes três, é pouca gente, olha a quantidade de milhões de pessoas que tem no Brasil. Só que aí o que a Igreja Católica já faz? Puf, pra cima, entendeu? Vamos colocar Nossa Senhora com mantinho, porque se cada um der R$ 1 para nós, dá 350 mil reais por mês. O cara faz conta. E aí o que acontece? Bom, aí eu tenho o quê? O movimento do mercado. E outras igrejas fazem a mesma coisa, não é exclusivo da Igreja Católica Romana. Outras igrejas também entram no público LGBTQ, por quê? Porque percebe que tem um mercado grande ali dentro e aí investem ali dentro. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, olha, o capitalismo anda no mesmo ritmo da divulgação de Cristo no Evangelho, da nossa vivência do dia a dia. Alguém consegue não trabalhar aqui? Alguém consegue sair fora do meio capitalista? Ninguém. Então a gente tem que saber como funcionam as questões de mercado, né? Porque é ali onde se desenvolve a liberdade que começa lá no Estado moderno com o liberalismo econômico. Na verdade, vai antes, viu? Para falar a verdade, começa no século XII e XIII, com a Carta Magna e restrições do rei em relação à propriedade privada. Lá na Inglaterra, no século XII, XIII, lá na Europa que começa isso aí. Então aí nós temos hoje um grande público, e aí os cristãos dizem, alguns deles dizem, não, mas isso está errado. Outros dizem, não, vamos acolher. E aí nós temos manifestações de igrejas LGBTQ também, igrejas cristãs com LGBTQ ali dentro. E aí o que que a gente vai fazer em relação a isso? Como teólogo e teóloga, a gente não faz, a gente observa. E a gente vê se isso é conveniente ou não para a nossa igreja, certo? É isso que a gente faz. Alguns vão dizer não é, outros vão dizer que é, mas a parte mais interessante para nós é ver os argumentos. Agora, dentro da teologia prática, vira outra coisa. Por quê? Porque daí é política e aí a gente precisa tomar decisões, tá bom? Então, na teologia dogmática, na teologia sistemática, a gente não tem que tomar lado, mas na teologia prática, a situação pega, viu? Porque a gente aí é obrigado a tomar lados, tá bom? Então aí precisa ter realmente oração, reflexão, estudo e muita misericórdia para ver a situação daqueles que estão envolvidos com isso e que resistem ou os que aceitam. Os dois lados a gente tem que observar com misericórdia, com compaixão. Por quê? Porque Jesus fala isso, quero a misericórdia e não o sacrifício, Oséias 6,6. Ou então, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, assim por diante, né? Então a gente sempre vê por esse lado, né? Certo. No lado oposto, se todos os que encaram qualquer alteração como expressão da infidelidade à essência imutável da igreja. Mas meu filho, minha filha, não tem essência imutável da igreja, ela acompanha os movimentos ligados à produtividade. Ah, você está sendo marxista? Não estou sendo marxista, estou sendo capitalista. Tá certo? Então, acompanha o movimento, não tem jeito, não tem essência imutável da igreja. Se tivesse, não tinha calvinismo, não tinha luteranismo, não tinha papismo. O que que é papismo? O pessoal que segue a igreja de Roma. Então, é um termo que eu estou usando, tá bom? Porque se tem luteranismo, se tem calvinismo, por que que não tem termo para a igreja católica? Romanismo? Pode ser, né? Ou papismo também, né? Então, e o ortodoxismo, né? Que são as ortodoxas, que têm seus patriarcas. Sim, se tem tanto patriarca assim, pelo menos acho que são 7 de igrejas diferentes, então a igreja não é imutável. O que que é imutável? Jesus ressuscitado é imutável, certo? Jesus que batiza, ele é imutável. Agora, as questões políticas, as questões financeiras, as questões econômicas, as questões sociais conduzem a igreja para ser ter uma essência mutável. O que é essência mutável? É a definição de igreja, ela passa por mutações de acordo com as necessidades da sua sobrevivência dentro dos sistemas
econômicos, financeiros, políticos, sociais, culturais também. Em épocas, mas isso não quer dizer que é melhor ou pior. A minha igreja é melhor que a igreja do Normando. Não, a minha igreja ela é melhor porque eu entendi Jesus ali. Mas como teólogo, eu ultrapasso isso e falo, a igreja do Normando é igual à minha, na verdade, né? Por quê? Porque, embora tenha algumas questões dogmáticas aí dentro, que são diferentes, mas a experiência e vida de Jesus é praticamente a mesma. Lá ele sofre, aqui eu sofro. Lá ele é perseguido, aqui eu sou. Lá uma hora ou outra ele vira perseguidor e eu também sou perseguidor dos outros, entende? Então, essa que a gente sempre acha que a gente eu sempre acho que eu sou perseguido, nunca persigo ninguém, mas quando a gente para pensar mesmo, às vezes a gente persegue as pessoas também e nem se dá conta disso, né? Então, a gente tem aí uma questão interessante, né, para a gente parar para pensar, né? E veja, seja pela via da reforma. Não, aqui ó. Em épocas de crescente individualismo, como a nossa, também não faltam vozes a pregoar que a autenticidade da experiência religiosa independe de vínculos eclesiásticos. O que ele está querendo falar aqui é a secularização. Secularização é o fenômeno da secularização. Quando que começa isso? No século XVII para o século XVIII, com o fenômeno do liberalismo econômico. Certo? Que aí o que fala lá? Fala que o normando, diante do Estado moderno, o normando é livre. Ele é livre por quê? Porque ele tem direito à intimidade, à privacidade e propriedade privada. E tem direito ao sufrágio universal, ou seja, voto secreto. Então, o normando é um homem livre e tem direito de autodeterminar a sua felicidade, a sua vida a partir da sua própria força livre de trabalho. O que é isso? Isso é na dependência do Estado moderno. Porque se a gente pegasse o normando, colocasse eu e ele no mato, sem ninguém, não tem liberdade lá dentro, tem sobrevivência, entendeu? Eu falo, Normando, vamos construir uma choupana aí, que senão a gente vai morrer de frio, vamos embora. Pá, pá, pá. Agora vamos pescar no rio. Não, não, não tem liberdade. Tem ou vai atrás de fazer as coisas ou morre. Então isso não é liberdade. A liberdade que nós temos é a liberdade do Estado moderno, diante dessas leis que garantem segurança, que garante o Estado mínimo social, que garante educação e etc., né, moradia, salário mínimo. Aí o normando pode falar: eu sou uma pessoa livre, eu sou um indivíduo. Onde chega o individualismo agora. Agora, o que é o secularismo? O secularismo é assim: o normando, ele não só deve garantir para si mesmo os seus meios de sobrevivência a partir da sua própria força de trabalho, como é livre para acreditar no que ele quiser. Quem garante isso? O Estado. As normas da Constituição Federal. E se alguém chegar no Normando e falar, Normando, você vai acreditar na minha igreja e não na sua. Senão eu vou botar uma arma na sua cabeça, a polícia me prende. Por quê? Porque eu não posso obrigar o Normando a acreditar em nada daquilo que ele não está disposto. Quem garante isso? O Estado moderno. Então, o Estado moderno é que garante o individualismo. E o Estado moderno se move a partir do capitalismo. Então, como que ficaria uma sociedade comunista? Não sei. Por quê? Porque nós conhecemos até o socialismo, mas o comunismo não se manifestou no mundo ainda. É mentira! Não é verdade. O comunismo não se manifestou ainda no mundo. Não chegou lá. Ninguém chegou lá ainda. É uma utopia marxista. Ninguém chegou ainda. Agora, não é só marxista, stalinista, leninista, trotskista, maoísta, tudo utopia isso aí. O pessoal quer uma utopia, uma sociedade onde a gente não tem mais capital, onde cada um entende o outro. Isso é quem começa a conhecer a ideia possível é o Marx em contraposição ao capitalismo do século XVIII que ele encontrou na Inglaterra. Deu certo? Até agora não. Por quê? Porque não se manifestou ainda. O que nós tivemos são formas primárias de socialismo como socialismo revolucionário na Rússia, socialismo revolucionário na China, socialismo revolucionário no Sudeste Asiático como Vietnã. E o que nós tivemos na sequência? Até agora estão voltando para trás, entendeu? Estão voltando para ser capitalista de novo, né? Porque aí começa o mercado a abrir, aí controle estatal comunista, que chama comunista, mas a gente vê lá aí a estrutura chinesa, por exemplo, é muito mais confucionista capitalista do que comunista. Então, começa a ter variações. Isso por quê? Isso tem impacto sobre as igrejas. As igrejas chinesas funcionam de um jeito muito diferente da nossa. Então, mas por que que isso ocorre? Porque, de novo, a ideia de liberdade funciona mediante o Estado. O Estado funciona mediante sistemas.
políticos, econômicos. Então a igreja está inserida dentro disso, certo? E por que que a igreja não tomou então a situação toda? Mas teve uma época que a igreja tomou a situação toda. A igreja medieval, ela tinha o mesmo poder que a coroa, o Papa tinha a mesma centralização. E o que que a gente viu? A gente viu uma incapacidade de adaptação. Os comerciantes começam a surgir e falar, nós não queremos isso porque isso não nos dá o quê? Liberdade. Certo? Então, o fundo, o individualismo, a experiência religiosa que não depende de identificação, é garantida pelo Estado. Por quê? Porque nós tivemos uma história de composição estatal que está ligado com o quê? Com a aquisição de liberdade e individualismo. Como que eu sei isso? É só observar. Código Civil, direito à privacidade, direito à intimidade, inviolabilidade dos dois e direito à propriedade privada. E direito a ser livre para construir a si mesmo aquele futuro que você acha que é o mais adequado para você. O que pode implicar você ser religioso ou pode não implicar você ser religioso. E a gente sabe que esse estado é o melhor. Por quê? Porque na tradição patrística, na leitura da Bíblia, a gente sabe que a gente não pode obrigar ninguém a acreditar. Então, por isso que isso se mantém, porque a gente sente isso, fala, pô, mas eu vou obrigar alguém a acreditar, depois alguém pode me obrigar a acreditar. Por exemplo, sistemas que não são Estado moderno completo, como é o sistema da Arábia Saudita, que é Estado Islâmico. O normando não pode ser um pentecostal, se ele for pentecostal, abertamente lá. Se ele andar com a Bíblia embaixo do braço, ele é preso e recebe 10 chibatadas sem julgamento. Se ele colocar uma cruz pro lado de fora da camiseta, 10 chibatadas também. Sem nenhum julgamento. Você é preso e toma 10 chibatadas e volta para casa. Tratamento por sua conta. Certo? Então, mas é sério isso? Chibatada em pleno século XXI? É sério. Por quê? Porque não é Estado moderno, é Estado Islâmico. Percebe? Então, cada Estado tem a sua forma de administração. Mas existem estados muçulmanos que não são dessa maneira? Sim, existem. Existem estados islâmicos que não funcionam como a Arábia Saudita, certo? Então, como a nossa, também não faltam vozes a pregoar que a autenticidade da experiência religiosa independe de vínculos eclesiásticos, é a modernidade. Né? Eu posso acreditar em Jesus, sou livre para acreditar nele, mas não frequento igreja. Como é o caso de filósofos do século XVII, século XVIII, como Kant, Rousseau, John Locke, Adam Smith, toda essa galera é cristã. Mas eles vão na igreja? Vão de vez em quando. Entende? Vão de vez em quando. O Kant morreu afirmando que era cristão, mas ele não ia na igreja, não. Certo? Então, Hegel, a mesma coisa. Schleiermacher, mesma coisa. Feuerbach, mesma coisa. Todos eles dizem que eram cristãos, mas eles não iam na igreja. Né? Por que que eles iam na igreja? Porque eles não queriam ter essa experiência comunitária. Por quê? Porque dá trabalho, né? O pensador ali, o pensador não quer. Ele fala, não, não quero não, que dá muito trabalho. Eu prefiro ficar em casa, onde já se viu esse negócio, né, Normando? Ficar indo lá, sendo pastor. E, por exemplo, Nietzsche. O Nietzsche vinha de um bisavô luterano, o pai era pastor luterano, o avô era pastor luterano, tinha uma igreja, e o Nietzsche era para ser o sucessor imediato. E o que que ele fez? Vazou. Saiu fora. Não, 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 não. E fez um monte de crítica ao cristianismo. E instrumentalizou o budismo, que ele aprendeu com Schopenhauer, o Vedanta, para ir contra Jesus. Coisa que não é própria do budismo. O budismo tem como função inicial a proteção de todas as religiões. Por quê? Porque ela em si, a gente não consegue realmente caracterizar ela como religião. Ela é, por uma questão de adequação. Mas se a gente for usar mesmo os critérios cristãos para dizer o que é religião, você não consegue adequar ela. Agora, se você usa critério muçulmano para tentar adequar o budismo como religião, também não adequa. E aí, como é que fica? E aí o pessoal faz um acochambro, porque não é exatamente uma religião que está ali. Então tem gente que fala, não é religião. Não está errado. Tem gente que fala, é religião. Não está errado também, entendeu? É uma coisa que não está lá nem aqui, entendeu? É o que é em cima do muro? Bom, não é. Em cima do muro é mais para política, né? Então, ou então se acredita em Jesus, não acredita em Jesus. Mas eles não acreditam em Jesus, então eles são o quê? Os frios do Apocalipse. Então, budistas não acreditam em Jesus? Não. O que que eles acreditam? Eles acreditam no amor, na bondade, na compaixão,
na justiça, na paz social, mas que Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, eles não acreditam. Ah, então vamos condená-los? Mas se você fizer isso, você vai condenar todo mundo que não acreditou também, dos seus ancestrais também. Então a gente não faz isso, porque só Jesus sabe o que vai na mente da pessoa e etc. A gente nem sabe se de repente no último momento ele é salvo ou não. Então, como foi salvo como eles foram salvos, né? Foi salvo o que está preso, não, que está preso não, o que foi crucificado do lado de Jesus, né? Que a gente chama na tradição cristã de Dimas, né? E todo mundo estava dizendo para Jesus, e parar que todo mundo estava dizendo para Jesus assim: se tu és o Messias, o filho de Deus, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Aí o ladrão que está lá, o outro lá, fala assim: desce da cruz e salva eu também. E aí o Dimas fala para Jesus assim: vocês não temem a Deus, não? Aí ele não fez nada de errado. Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus não precisa se salvar. Olha como inteligente o evangelho. Jesus é Deus, ele não tem que se salvar. Ele já está salvo. Então o pessoal está fazendo uma oração errada para Jesus. Salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Prova pra gente que você é Messias. Não tem que provar nada, ele é Deus, ele é Deus. Como é que ele vai, pra que ele vai provar? Aí ele vira e fala, e ele salva, ele não salva a si mesmo, ele salva quem está do lado dele. Vocês perceberam isso? Não é? Isso é muito interessante de Jesus. Salva-te a ti mesmo. A outro salvou, não pode salvar a si mesmo. Não é que não pode, ele já está salvo. E o que que ele faz no último momento? Ele salva mais um. Na grande misericórdia dele, porque o que está do lado dele não sabe nada dele. Tá conhecendo ele ali. Só que ele tá olhando e falando: olha, eu tô vendo que ele não fez nada. Que a gente sente esse tipo de coisa. Olha, ele não fez, ele não é ladrão. Dá pra ver, certo? Eu trabalhando na pastoral carcerária, uma das coisas que eu mais aprendi lá dentro é: ladrão conhece ladrão, homicida conhece homicida, entendeu? Quem participa de facção conhece os caras da facção lá dentro, entendeu? E eles, eu entrava lá, a primeira coisa que eles falavam assim o, você não é do crime não, meu, você não é das corridas não. Eu falava, não. Não, a gente dá pra ver isso aí que você não é. Eu falava, eu não sei o que vocês estão vendo, mas deve ser, né? Então, a pessoa percebe isso, né? Então, eu acredito que o Dimas viu em Jesus isso, falou, não, ele não é dessa galera aí. E ele não estava sabendo que era filho de Deus, não, aí ele estava tentando consolar Jesus que estava morrendo de maneira injusta. Ele deve ter pensado, ih, coitado de Jesus, tá? Sofreu tanto que tá para lá de Bagdá, entendeu? E aí Jesus olha para ele e fala assim: em verdade vos digo, mostrando uma consciência super clara, o que é estranho, porque Jesus sofre demais. E ele diz assim: em verdade vos digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nossa, bombástico pra gente isso aí, né? Quem pensa que o meu parente morreu, drogado, etc., não tem salvação, agora Jesus não vai salvar mais? Não. Esse momento final da cruz é o momento que você se apega. Por quê? Porque tem salvação para todo mundo ali. Jesus consegue se dispor para salvar qualquer pessoa. É que o nosso julgamento é muito pequeno, perto da compaixão, da misericórdia dele, do amor dele, né? Tá bom? Então nós paramos aqui, ó. Por detrás de todo o debate, nós continuamos na nossa próxima aula, tá bom? Então, eu, como disse para vocês, vou disponibilizar esse link. O Jefferson não estava aqui, o Givaldo também não, o Maurício também. Não, e a Paula Maria também não. O que é que está acontecendo é o seguinte: estou gravando no Zoom, porque o nosso sistema da Metodista ficou sem memória. E eu estou trabalhando junto com o nosso coordenador, o pastor Wellington, desde sexta-feira para fazer isso aí funcionar e não está funcionando. Então, eu não sou da parte técnica, ele também não. O pessoal tinha que ter feito isso, não conseguiram. Então, eu vou disponibilizar isso aqui lá no meu canal do YouTube com link privado para vocês. Só vocês conseguem acessar, não vai ficar público a aula. Aí o que vai acontecer? Quando eles resolverem esse problema, eu coloco no Moodle para vocês. A gente sobe lá no Moodle e vocês acessam por lá. Enquanto isso, fica o acesso lá pelo meu canal do YouTube, tá bom? Com link privado, link oculto. Só quem tiver lá no grupo acessa, cai aqui na gravação, tá bom? Combinado assim? Então, ótimo. Deus abençoe a todos vocês. Vamos abrir a câmera para tirar uma fotinho comigo? Vamos lá? Cadê aqui? Eu acho. Stop share. Pronto. Isso, vamos tirar uma foto aqui. Depois eu coloco lá no grupo para vocês, tá bom? Então vamos lá. Sorria, Jesus ressuscitou. Aí, pronto. E vamos para lá que, cadê aqui? Ué. Ih, peraí que eu acho que vai dar errado isso aqui.
Pera aí, vamos de novo. Aqui, já tem aqui a foto, mas ela carregou aqui de outro jeito. Deixa eu só abrir aqui de novo. Vamos tirar mais uma foto. Mais uma foto, rapidinho. Deu errado. Aí, de novo, Jesus ressuscitou. Todos vocês são chamados. Isso. Pera aí, deixa eu só colocar aqui, aqui, isso, uma foto maior, para todo mundo caber. Isso, vamos lá. 3, 2, 1, foi. Aí, agora sim, agora foi. Muito obrigado. Então, orem por mim, estarei orando por vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, boa Tchau. noite. Boa noite. Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite. Abraço. Amém. Muito obrigado.